Salve, salve capoeira, Mestre Fantasma aqui, VMB Podcast super especial. Hoje eu tô aqui em Brasília, na residência de um grande mestre de capoeira, uma referência mundial. E a gente vai estar batendo esse super papo sobre capoeira, sobre a capoeira de Brasília, sobre Volta no Mundo. Eu tô aqui diretamente da residência do grande mestre Halil, fundador do grupo Raízes do Brasil. Então fica aí com a gente, que o bate-papo hoje vai ser muito bom e o podcast vai ser super especial. Vamos lá. Mas Halil, primeiramente, quanta honra poder estar aqui com o senhor. Eu sou um grande fã, sou capoeirista aqui da cidade também e cresci acompanhando o trabalho do senhor, escutando muitas histórias. O senhor é uma referência para mim também. Eu queria dizer isso para o senhor primeiramente. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço e fico feliz também de estar aqui com você nessa nova empreitada, nesse novo desafio. E também dizer que eu tenho um prazer muito grande de receber, até porque você saiu novo do Brasil e ficou longe da família, longe da capoeira, longe da nossa cultura, para desbravar novos campos aí, divulgar a nossa arte, e está até hoje lá fora, que é um lugar não é muito fácil, a gente sabe, só quem viaja e fica muito tempo fora é que sabe que não é Disneylândia aí tentar dar aula em outros países, ainda mais na época que você foi. Sim. Prazer te receber aqui, Fantasma. Muito obrigado, muito obrigado. Mestre, eu queria começar, sim, uma pergunta bem, acho que já fizeram muitas vezes para o senhor, mas que o senhor possa dividir com a gente um pouquinho esse início, né, da jornada do senhor de capoeira aqui no Brasil. Eu comecei capoeira com 13 anos, com o mestre Tabosa. Ele montou a academia dele no ano que eu comecei, e foi ali na 505, eu morava na 304. Eu sempre pensei nisso, eu fui premiado em ter o Tabosa como meu mestre. Por quê? Porque a maneira dele pensar, e vindo de uma família que tinha o conceito de pensamentos do bem, enfim, que eu tive também o privilégio de conhecer toda a família e conviver um pouco, me deu um caminho um pouco diferente na capoeira. Até mesmo quando a capoeira passou por um período de jogos mais objetivos, às vezes até umas pancadarias, e com a filosofia que eu trazia na alma, no coração, que o Tabosa passava pra gente, me ajudou muito. Então eu comecei em 74, com 13 anos, e para mim, ali na academia, era assim, era capoeira o dia inteiro. Era incrível como a capoeira se enquadrou no que eu acreditava. Isso aconteceu porque eu vim de Taguatinga. Quando eu cheguei na 304 Sul, não tinha nada que eu gostava, não tinha cerol, não tinha negócio de rolimã e bolinha de gude, eram outras brincadeiras. E eu me encontrei na própria capoeira. Então, no dia que eu comecei até hoje, não tem um dia que eu penso várias vezes, que eu deixo de pensar várias vezes na capoeira. Maravilha, mestre. Qual que era o cenário da capoeira naquela época, mestre? Era bem diferente, se treinava muito. Eu vou falar primeiro dos treinamentos, depois eu entro em outros aspectos. Mas treinava muito golpe, muita sequência de Messi Bimba, balão cinturado. Depois, com o tempo, é que começou a desenvolver mais quedas, coisas diferentes, que eu acho que ajudou na criatividade do capoeirista também. Porque a sequência do Messi Bimba é uma sequência muito, muito boa. Eu acho que te dá uma visão geral, aquela repetição. São muitas situações que acontecem no jogo. Mas eu acho que tem que ter a coisa solta também para a criatividade. E fazer outras combinações, né? Acontecia isso. Não existia Abadá, a graduação estava começando a acontecer a graduação. Quando eu comecei a treinar, a gente treinava com uma calça de elanca preta colada, como se fosse uma calça stretch. E a gente, com o tempo, começou a acontecer a coisa de desenvolver com Abadá, colocar uma calça de capoeira, enfim, que o Tabosa organizou dessa forma também. Uma coisa que chamou a atenção muito também na época, porque eu já vinha do judô, fazia judô desde 6 anos de idade, e lá tinha um comprimento, reverenciava o sensei antes de entrar no tatame, e o Tabosa, como também vinha de lutas e era formado em judô, faixa preta, ele criou o salve, né? Então nessa época já tinha o salve, já na aula. Foi quando ele, eu não me lembro quando, mas
foi ao desenvolver do tempo. No final ficava todo mundo acocorado, fazia queda de rim, para poder mostrar também aquela coisa da reverência à luta, ao esporte, ao mestre também. Já existia algum tipo de hierarquia ali entre os alunos, né? Sem a graduação? Existia, não, naquela época já existia até graduação. Era uma graduação diferente, se não me engano era azul, azul e branca, marrom, marrom e branca, amarela, verde, verde e branca. Já tinha uma graduação, eu não me lembro muito bem, mas já existia. Mas, assim, em termos de roda, por exemplo, Tabosa fazia uma roda, se não me engano, de 15 em 15 dias no sábado, à tarde, no final da tarde, na academia dele, roda com berimbau. Durante a semana, durante os treinos, era área de jogo, com um disco bolacha, naquele bolachão, e ele dividia em algumas áreas, em alguns espaços, para a gente ficar jogando. Quem eram os bambas ali naquela época que você olhava assim e falava, nossa, quero aprender assim, Cara, o bamba para mim primeiro era o Tabosa, né? Porque eu ficava impressionado da agilidade, a visão, a noção de tempo, de espaço, a brincadeira que ele transformava a capoeira. E quando você menos esperava, ele estava dentro para dar uma cabeçada, para dar uma queda ou voltar brincando, né? Para mim era ele. E tinha grandes capoeiristas lá na minha quadra mesmo, na 304, mas o Tabosa eu me lembro muito do Gil, o japonês mais na frente, tinha dois irmãos que eram o Graveto e Gravetinho, eles pararam. O mestre Monera eu tive depois mais contato com ele, mas também ele era muito rápido, ele era baixo, não tinha uma altura, mas ele também conseguia desenvolver de uma maneira assim, incrível. Estou falando de dentro. Tinha o tio do Rodriguinho, que era o Abadá, o apelido dele. O Guilherme Macaco também era outro tio, que depois morreu, faleceu. O japonês, como eu falei antes, mas era muito técnico. O japonês eu ficava impressionado com a técnica dele. Eu me lembro uma vez que nós fomos no Rio e fomos visitar a academia do Caio, na Senzala, lá perto das Laranjeiras, enfim, perto do cemitério. E teve um episódio lá, até me veio na cabeça que o Caio deu uma meia-lua de compasso rápido, o Caio era muito rápido nesse Caio. O japonês deu uma em cima e o Caio deu outra, passou na cabeça assim do Japão, o cabelo do Japão lisinho, levantou, eu falei, Ave Maria. Quase que ele volta sem precisar de pegar a condução para Brasília. Então tinha esses bambas, tinha o mestre Adilson também, que sempre foi uma referência, uma capoeira muito objetiva, muito boa, né? E depois foram acontecendo outros mestres. E o senhor mencionou que o senhor, nessa época, viajou para o Rio de Janeiro. Já existia essa interação entre os capoeiristas de Brasília nessa época também, mestre? Não, na verdade, essa interação veio pelo próprio mestre Tabosa, que ele trouxe o mestre Peixinho. Não existia essa coisa de um mestre sair de Brasília e dar curso. E ele trouxe o mestre Peixinho para dar um curso, onde o Peixinho ensinou coreografia, mostrou para a gente uma coreografia de maculelê, a puxada de rede, trouxe a puxada de rede. Eu gostava muito, eu já começava a mexer com encoramento de atabaque, gostava muito disso porque tinha um amigo que frequentava centro e ele é que fazia o encoramento dos atabaques, que eram diferentes do atabaque mais rústico, né, da capoeira, mas eu já tinha uma noção, foi o Peixinho que me ensinou como furar, como deixar o couro mais macio, deixando de molho durante a noite, enfim. E depois de um tempo ele começou a trazer outras pessoas, outros mestres aqui, e nós demos continuidade nesse legado, também fazendo esse intercâmbio. Como a capoeira no Rio era uma capoeira de muita qualidade, muita excelência, de muita técnica, eu comecei a ir muito ao Rio para treinar. Quando eu passei no concurso da Caixa em 81, só fui chamado no final de 81, eu já dava aula, já tinha meu pessoal, peguei minha moto e fiquei no Rio, uns 3 meses, quase 4 meses treinando. Quando chegou o telegrama lá em casa, eu tinha 6 dias úteis para me apresentar e eu voltei. Então sempre que dava eu ia para o Rio, São Paulo um pouco, Bahia, e frequentava muito Minas Gerais também, tinha uma boa capoeira. Então o senhor acha que a referência, a base da referência da nossa capoeira de Brasília, ela é pelo Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro? Eu acho que sim, até pela influência do meu mestre, Tabosa. A maior influência que eu tenho, a base que eu tenho é do Tabosa. E como ele sempre buscava coisas novas, a gente acompanhava também. Muitas vezes eu fui no Rio, filmava, treino, escrevia quando eu chegava à noite, até para fazer camiseta.
Peixinho me ensinou como é que fazia, era no silk, tinha aquelas telinhas e passava com rodinho. Não tinha nada disso aqui. Abadá eu fazia com a quitéria lá no Rio. Depois eu comecei a comprar os rolos de elanca, trazer e arrumar uma costureira para fazer os abadás aqui. Então tinha realmente muita influência da bateria, dos instrumentos. Né? O senhor acha assim, isso é uma pergunta até pessoal, né? Assim, uma dúvida, assim, o senhor vivenciou esse momento. O senhor acha que o Grupo Senzala, a gente poderia caracterizar o Grupo Senzala como um estilo de capoeira diferente, assim, dos outros estilos, assim, da regional, da Angola? Eu acredito que sim, até porque Tabosa contribuiu muito no que ele também conhecia e levava, trocava essas informações. Porque na Senzala se jogava Angola, se jogava regional, se jogava Iuna, e isso era um diferencial. Né? Os angoleiros eram só Angola, regional era mais em cima, aquela regional quase sem descer, sem colocar muito floreio, quando o jogo apertava. Eu me lembro que até quando o jogo estava mais objetivo, se fazia floreio dentro do jogo, né, na década de 90 e tudo. Claro que era um floreio no tempo para você não dar mole, dar um macaco, o cara tá gingando na sua frente. Né? Mas eu acho que houve sim, que aconteceu essa influência. Como eu fazia parte da Academia Tabosa, eu não sentia essa diferença tão grande, porque já era um estilo dele, um estilo que ele trocava também figurinhas, levando e trazendo. E nessa época no Rio de Janeiro, o senhor chegou a ver a capoeira de rua, assim, já tinha capoeira de rua? Tinha, mas não frequentei tanto. Eu me lembro que eu fui ainda novo, peguei 2 rodas de rua no Ano Novo, peguei algumas no Poço 6, no Largo do Machado, no Flamengo, no subúrbio eu comecei depois, quando eu já tinha uma graduação, que inclusive contribuiu muito para eu começar a abrir minha cabeça para a capoeira. Né? Porque capoeira não tem um certo e um errado, e eu acho que isso a gente aprende mais quando você vê o pessoal na rua jogando. Né? A maneira que eles brincam, a malandragem, a mandinga, não tem aquela coisa, você tem que estar com o olho aberto o tempo todo, tem que saber chegar na roda, tem que pedir licença para trocar um instrumento, antes de jogar também dar uma olhada geral no que está acontecendo no clima da roda. Hoje é mais tranquilo, bem mais tranquilo, mas mesmo assim eu acho que tem que passar por essas etapas rápidas assim, para você não chegar e... Até porque roda de rua é uma roda que vale tudo. Né? Não que a capoeira não tenha regra ou tenha regra, mas ali está na condição, na concepção de cada um, o que pode e o que não pode fazer. O senhor acha que a gente deveria assumir, assim, por exemplo, a capoeira de rua como essa terceira capoeira, além da capoeira Angola e da capoeira regional, a capoeira de rua também ou não? Eu acho que não deveria ser a terceira capoeira, até porque quando eu vejo a capoeira, eu vejo de uma forma só. Como um todo. O jogo da capoeira, eu acho que o capoeirista pode não ser uma sumidade na Angola, mas ele tem que saber o básico, chegar numa roda de angoleiro, respeitar as regras, as tradições, não cortar ninguém cantando, não comprar o jogo, dentro de uma chamada saber entrar, saber fazer a chamada, o porquê daquela chamada, né? Porque a chamada tem várias coisas que você utiliza dentro da chamada, né? E como na regional também. E se você está bem preparado, jogando, treinando, vai frequentar a roda de rua também. Eu acho que em 4 paredes não se aprende capoeira. A capoeira nasceu na rua, e não é que ela esteja voltando para a rua, mas ela está na rua. A capoeira, para mim, é filosofia de vida. Então, o que acontece numa roda de rua se assemelha muito no que acontece no dia a dia. Às vezes você sai de casa feliz, dá tudo certo, como na roda. Às vezes você sai, já dá um problema de trânsito, o que seja, é como na roda. E é aí que tem a diversidade, a riqueza da capoeira, de você ter muitos recursos. E quando você joga na rua, você tá saindo do quadradinho ali, da roda, né? Eu falo quadradinho porque em Brasília tudo é quadradinho, mas a gente sai do círculo da roda tradicional ali dentro de uma academia. E ali você vai encontrar bons capoeiristas com maneiras diferentes de ataque, de defesa, de brincadeira, de mandinga, de levar você para um lado, quando você está indo, ele já está te pegando do outro.
Então isso aí eu acho que é muito importante na formação de um mestre de capoeira, na formação de um bom capoeirista. A adaptação do capoeirista, né, mestre? Sem dúvida, sem dúvida. Mestre, indo um pouquinho para frente aqui, fala pra gente da fundação do Grupo Raízes do Brasil e quais são os objetivos e valores do grupo. Bom, eu fundei o Raízes do Brasil em 1980, comecei a dar aula, se não me engano, em 79, numa academia no Lago, junto com um japonês que já era formado, eu já era corda roxa, mas naquela época nós pedimos autorização ao mestre, a gente poderia dar aula junto. E dali começou o trabalho em 1980, e o trabalho foi crescendo com qualidade, a gente tentando mostrar que a capoeira era muito mais que ficar forte, de levantar um outro de arrastão e tacar de cabeça. Nós passamos por várias etapas, colocando sempre a cultura, a harmonia dos toques, da bateria, da cantoria. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, eu que tenho 62 anos de idade, eu jogo, assim, eu tenho muito prazer de jogar quando eu vou para uma roda e realmente tem uma energia boa, tem uma cantoria boa, todos cantando, não é gritando, cantando, naquela sintonia, os birimbaus afinados, atabaque bem tocado, pandeiro, tudo. Por quê? Por causa daquela energia que dá tanta emoção e motivação para a gente jogar. E nós trabalhamos sempre isso dentro do Raízes do Brasil, com a cultura brasileira e com o que faz permanecer essa vontade de estar numa roda. A capoeira é muito rica por isso. Em 84, para mim, foi a primeira vez, foi marcante na minha história pessoal, que eu conheci a África, um evento que teve na Líbia, em Trípoli, e foi eu e um mestre do mestre Tabosa, o bailarino, junto com um grupo grande da UNB, para a Líbia, em Trípoli, onde receberam 54 países, entre eles vários da África, e eu tinha uma noção que eu ia encontrar capoeira. A coisa mais perto que eu achei lá nessa época, e tinha vários países e de etnias diferentes lá dentro da África, foi um maculelê que não era maculelê, se batia no terceiro tempo e só com bastão. E foi legal porque eu acordava cedinho todo dia, eu sempre tive essa coisa de acordar muito cedo, hoje mais ainda, 4h30, 5 horas da manhã eu estou acordado, eu não sou muito da noite, eu prefiro dormir cedo. E eu comecei de manhã cedinho, num hotel grande que nós ficamos, de um gramadão, puxar um básico da capoeira, uma esquiva, uma meia lua de frente. E a condição física, né, nossos irmãos da África é uma coisa incrível. Eu vim confirmar isso novamente das outras idas que eu tive na África. Ah, muito legal mesmo. Pegando esse gancho assim, mestre, eu lembro, né, quando eu estava aqui em Brasília, que o senhor sempre trabalhou essa parte cultural muito forte, né, do senhor, né? Também nos trabalhos sociais, né? Eu queria saber do senhor como o senhor vê o papel da capoeira na preservação da cultura afro-brasileira e na promoção da igualdade social. Antes eu só vou voltar aqui um pouquinho, que você perguntou do objetivo e filosofia do Raízes do Brasil. Eu acho que a coisa mais importante que nós temos, e que uma das coisas que eu priorizei e mantenho, e isso vem de aluno, de mestre para mestre, é o tratamento ao próximo. Indiferente, mestre fantasma, da graduação, da posição social, do nível cultural, da sua crença. Eu acho que nós temos que tratar o próximo dentro da capoeira, principalmente, que é o lugar que a gente mais tem contato e vive, com uma igualdade muito grande. Infelizmente tem alguns discursos que não acontecem como na prática. E não é porque um é corda crua, começou a treinar agora, que eu vou dar mais ênfase para um que é um corda verde, que já é um professor, um instrutor, mesmo mestre. Porque lá atrás nós começamos também. E fica muito marcado, como ficou marcado para mim, o que aconteceu ao longo da caminhada de pessoas mais graduadas que ou abriram os braços e me puxaram. Não, eu tinha muita dificuldade para fazer movimento para o lado direito. Né? E o Clodoaldo, mestre, jogava muito bem também, que para mim foi referência, ele e o irmão dele, principalmente pelo domínio de corpo. Voltando àquela pergunta lá atrás. Sim. E o Clodoaldo uma vez me pegou, não, você vai fazer o AU direitinho, esticado do lado direito. E como a didática da maneira dele, agachado e tal, então aquilo marcou, você vê, você já passa de
50 anos. E até hoje eu me lembro. Então são coisas que marcam, tanto positiva como negativa. Então acho que dentro do nosso fundamento é manter a nossa cultura, os fundamentos, as tradições da capoeira, manter sempre, jogar conforme o ritmo, indiferente de onde estiver, tem que tentar passar isso para o próximo, mas, acima de tudo, o tratamento da pessoa. Você atrás de um mestre, de um capoeirista, tem uma pessoa ali. Humildade é tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Mestre, como é que está o trabalho agora e quantas são as filiais do grupo hoje? Olha, nós temos mais de 16 estados, várias cidades em cada estado, levando o Raiz do Brasil. Fora do Brasil, na Califórnia, nós estamos em 7 cidades. Temos uma academia, que é da professora nossa, na Ilha de Mau, no Havaí. Embaixo tem o nativo, a ilha é muito grande. Na parte de baixo da ilha também tem o nativo que dá aula. E o nativo já é graduado também, guarda-roxo marrom. Em Nova York, no Brooklyn, tem o Guru. Nós temos na Suíça, na Itália, na Alemanha. E na África, nós temos na Espanha a Ricotinha, que voltou, que eu tenho certeza que vai desbravar um trabalho maravilhoso pela dedicação dela. E na África nós somos em São Tomé e Príncipe, enraizado também em Libreville e Gabão. Vamos iniciar com mais 2 países agora, através de um projeto que a gente está desenvolvendo, e com a pandemia freado. Já era para ter começado antes da pandemia em Guiné-Bissau, mas houve um problema dentro do próprio país, então eles puxaram o freio de mão e na sequência veio a pandemia. E a tendência é que a gente se fortaleça, né? Cada vez mais, dando prioridade, principalmente nas classes sociais mais necessitadas, em comunidades carentes. Aqui em Brasília nós estamos em vários locais. Depois de 20 e tantos anos, lá na Asa Norte, que era a nossa sede, tem 7 anos que nós estamos aqui na Asa Sul, na Escola Parque, da 313, 314, que é onde funciona a nossa sede. Que legal. Eu já treinei muito ali, mas... Ah, foi? Foi? Porque eu sou ali da 115, teve um treino. Ali do lado. A gente treinava ali. Ali, sagrado da capoeira. Vamos ver se essa visita sua, quem sabe você passa lá para dar um treino, colocar esse axé que você tem aí, essa RL. Com certeza, já fica aqui o convite está feito. Beleza, com certeza, com certeza. Mas o senhor falou da África, pegar esse gancho. O senhor tem uns vídeos fantásticos ali na África, né? E fala pra gente, mas como é que é esse sentimento, essa ligação que o senhor conseguiu ver ali, ao vivo com eles ali, através da musicalidade, muito mais do que isso, né? Com a nossa capoeira. Cara, eu começo a falar e fico até arrepiado, é incrível, porque para mim foi um sonho e um presente dos céus poder voltar à Mãe África para aprender mais e para levar um pouquinho que a gente conhece. E foi um projeto que era para acontecer apenas em 12 meses, um ano, e deu tão certo, teve um resultado tão positivo, que dentro de 23 projetos de cooperação que o Brasil, na época, conduzia junto à CPLP, que é a Comunidade de País de Língua Portuguesa, que o nosso projeto passou a ser bancado por lá, pela CPLP, e se estendeu por 7 anos. Por quê? Porque nós conseguimos, por meio da capoeira, trabalhar não só a capoeira, mas trabalhar a cidadania, o respeito ao próximo, ao respeito ao mais idoso, ao respeito à mulher, que infelizmente existe uma desigualdade muito grande lá na África, em alguns países ainda, onde a mulher não tem os mesmos direitos. Se aqui já acontece em alguns segmentos, imagina lá. Prova disso que teve um período lá, eu substituía o professor, o mestre, de 3 em 3 meses eu voltava, passava 15 dias, levava um novo tema e um novo propósito, do que seria dado tecnicamente, ou da parte instrumental, de cantoria. Junto disso ia algum tema de cidadania. Prevenção contra lesões, contra drogas, primeiros socorros, prevenção contra doenças venéreas,
evasão escolar, e a coisa foi crescendo. E uma aluna minha graduada ficou 3 meses, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos de projeto, que eu vinha falando da importância, e as mulheres foram tomando um corpo maior dentro do trabalho lá. E aí eu preparei bem e ela passou 3 meses lá. Voltou e no final, antes de encerrar o projeto, ela passou mais 2 meses. Então foi muito importante. Agora você tocou num ponto crucial. A melodia, a maneira que eles cantam, como eles se colocam cantando, qualquer tipo de trabalho, é incrível. É uma coisa assim de outro mundo. Eu lembro que para a gente ir para um dos distritos, mais pobre, que é o Babudo, que é uma fazenda antiga, né? Que assim que acontecia. Os portugueses pegavam africanos de outros países, levavam para lá, com o contrato deles trabalharem 5 anos. Durante esses 5 anos eles teriam comida, moradia, assistência médica, e depois de 5 anos eles começariam a receber um salário. Houve uma pressão muito grande da ONU, principalmente da Inglaterra. Em 76, 77 houve a independência. E esse lugar, o Babudo, uma casa grande, que era onde morava o coordenador, né, desse local, dos plantios, e as casinhas pequenas. Hoje a casa está detonada, mas é muito grande, mas dá para ver a estrutura, que tinha uma diferença muito grande de nível. E a gente passa no rio, onde tem umas pedras, sempre tem umas senhoras lavando roupa. E elas lavam cantando. Então, assim, a coisa da África é muito forte. Quando nós tivemos, vou mudar de país aqui, no Gabão, Libreville, nós tiramos um dia para passear e em vez de passear, o que nós fizemos? Saímos na cidade, todas as localidades, inclusive locais mais pobres, parava a condução, a gente estava em 6 ou 7, fazia uma roda, falava da capoeira, tinha um tradutor, e nós fomos para uma praia, dar uma relaxada. Nós chegamos na praia, estava tendo uma puxada de rede. Uma coisa incrível, como que as coisas se transportam, se transferem, sem ter um ensinamento, uma coisa empírica, parece que é coisa mesmo que vem da ancestralidade. E eles fazendo a puxada de rede, puxando a rede do mar, os pescadores cantando e as esposas cantando também. Justamente como acontece, ou acontecia muito mais no Nordeste, na puxada de rede, porque trabalho árduo, ficava mais leve quando tem a música, o canto, né, dá mais força para a gente trabalhar. Então, quando nós chegamos lá em São Tomé e Príncipe, eles jogavam capoeira sem praticamente estar jogando. Por quê? Não era uma coisa conectada. Era como se tivesse 2 capoeiristas fazendo um solo. Sim. Enquanto você está dando uma armada para a direita, eu estou dando no mesmo tempo para a esquerda. Primeiro, a aproximação não era a aproximação de um jogo distante. Eles não tocavam nenhum toque de berimbau. Tocavam berimbau, mas São Bento pequeno, sabia? Angola. Então nós fomos coordenando e aprendendo muito da cultura deles, da maneira de viver. Eu aprendi muito, principalmente no que diz respeito à sua realização como ser humano, como pessoa. Eles me ensinaram muito. A falta de recurso e, ao mesmo tempo, a alegria no coração de estar vivendo ali com saúde, com a família, com os amigos. Então eu vejo que não precisa de muita coisa. Às vezes a gente quer cada vez buscar algo a mais, sendo que a gente esquece o principal, que está do nosso lado. É a nossa família, são nossos amigos, são aqueles alunos que começaram a treinar há 40 anos atrás, até hoje está ali do seu lado, que alguns já são até vovôs e continuam treinando. Então isso aí tem um valor muito grande e a gente está perdendo um pouco disso, infelizmente. Um valor que não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Mas eu queria puxar agora um pouco por volta do mundo e queria saber se você está acompanhando. Olha, achei muito bacana, muito legal, muito produtivo, extremamente enriquecedor para a capoeira. Acho que abriram várias outras portas. Os olhares de empresários, de mídia, não só mídia social, mas a TV aberta, TV fechada também. Achei de uma extrema organização.
as regras, as normas também, achei bastante coerente, tem muito a ver com a capoeira. E acho que campeonato, como Volta do Mundo, é importantíssimo para a evolução do capoeirista também. Não que seja um fator sine qua non, que primordial, tem que ter campeonato, não é isso. Mas também é uma outra parte da capoeira, um outro lado da capoeira que a gente pode colocar para acontecer, tem um retorno legal e, de certa forma, consegue nivelar e dar uma motivação para que continue treinando e fazendo outras coisas. Para mim, onde eu comecei a treinar com o Tabosa, eu tinha para mim, tem até hoje, que cada roda é um campeonato. Mas é um campeonato que não tem juízes, população. O juiz ali dentro é você mesmo e quem está assistindo, todos. O campeonato é bom? Como é que ele é bom? Você chega, está todo mundo cantando, batendo palma, aquela energia legal. Se torna um campeonato legal, entre aspas. Estou falando no sentido conotativo, né? No sentido figurado. Mas quando você coloca regra e coloca regras e tempo limitado, não quer dizer que quem ganhou é o melhor. Mas naquele momento ele teve mais condições, mais oportunidades, ele abriu o jogo para que se criasse oportunidade também. Então acho que está no caminho certo, sempre fui a favor de campeonato. Eu me lembro que, se não me engano, em 1978, ou 79, acho que foi 78, Mestre Tabosa fez um campeonato no Elefante Branco. E foi muito, para mim foi importantíssimo. Eu fazia judô já há muitos anos, eu não parei o judô, depois que eu comecei a capoeira, eu apenas coloquei o judô como uma arte ali, uma vez semana, quando muito. Capoeira era todo dia. Mas eu lembro que nós tivemos nesse dia uma comemoração do campeonato de judô, que nós nos saímos muito bem. Eu treinava com o mestre Romariz e com o mestre Anelson, e foi um churrasco de manhã, o pessoal querendo tomar cerveja. Eu falei, de jeito nenhum, à tarde tem campeonato. Foi difícil, que eles ainda querendo, não vou fazer isso. Fui para o campeonato do Elefante Branco. Um dos árbitros foi o mestre Adilson também, que eu tinha assim uma admiração, que eu tenho como capoeirista também, como lutador, sempre foi um grande guerreiro. E outros mestres. Depois disso, Tabosa fez outros campeonatos. Quando o Tabosa mudou, depois de várias academias, ele montou uma sede bem maior na Zanorte. E na inauguração, uma parte era só capoeira, numa sala enorme, bonita demais, bem arejada. Na outra sala era ginástica e tinha um equipamento de musculação. Na inauguração, ele quis evidenciar a capoeira e quis fazer um campeonato. E eu me lembro que muitos graduados quiseram boicotar. Que eu não vou falar o nome, mas até alguns puxa-saco, assim, corda vermelha e tudo. Não vou falar. Eu falei, não, se o mestre, mesmo que eu não concorde, se ele quer o campeonato, eu vou participar do campeonato. E participei, foi muito legal. E ele colocou uma coisa interessante, Fantástico. Ele colocou o seguinte: além dos mestres que estavam lá como jurados, ele colocou também outros mestres de outras artes marciais de renome, para que eles, no olhar deles, mesmo que não entendessem a capoeira, pudessem ter uma visão diferente como lutador também. Então foi uma coisa também, o Tabosa sempre foi um visionário, ele sempre estava vendo à frente. Muitas vezes que eu tinha algum debate com ele, que eu sempre fui um pouco questionador, mas com todo o respeito e sempre elevando o nome dele, indiferente por onde eu passei. Mesmo quando era a época mais difícil aqui em Brasília, tinha pancadaria, mas eu sempre defendi o nome dele. Mas ele sempre teve uma visão assim, bem na frente dos tempos. E depois que a gente amadurece, a gente consegue enxergar algumas coisas, que é a coisa normal da vida, né? Sim. E esse reconhecimento das outras artes marciais, ele é importante pra gente, né, mestre? Porque o capoeirista enfrenta ainda hoje isso, né? As pessoas leigas ainda não conseguem definir o que é a capoeira. Nós sabemos que a capoeira também é luta, né? Aqueles que estão mais próximos sabem, mas talvez através de um campeonato esportivo, com regras, a gente consegue talvez equiparar a capoeira com outras artes marciais. Esse respeito, assim, é necessário? Não sei, mas eu acho que para nós capoeiristas que vivemos a capoeira e sempre defendemos esse lado também, é importante. Sem dúvida.
Hoje ainda existe, né, uma parte dos leigos, ou até aqueles que querem, trabalham o tempo todo para falar mal, não conseguem ver nada de bom em nada, essa coisa, né, essa discriminação. A capoeira é dança. Ontem mesmo eu respondendo alguns comentários na minha página, teve uma pessoa que eu não sei o que ele quis dizer. Que é isso, capoeira é dança. Aí eu coloquei, também é dança, mas é a única arte marcial genuinamente brasileira, é uma luta dentro de muitas outras artes. Então, assim, a gente pode colocar como exemplo, nesse fantasma, no UFC, os lutadores que saíram da capoeira. Muitos deles nem levam a bandeira da capoeira, outros já levam. E você vê que o lutador que passou pela capoeira durante um tempo, ele já sai com uma série de vantagens. E não só que saíram da capoeira e foram fazer outras lutas. Seja luta livre, jiu-jitsu, muay thai, boxe, porque a capoeira te fornece uma gama de condições que você leva para qualquer lugar que você for. Para a vida, né? Para a vida. E como lutador, a flexibilidade, a agilidade, o tempo, o reflexo, a determinação, a raça. Você joga capoeira no asfalto, né? Então você não toma uma queda e você tem que se virar ali para sair da queda, ou se cair, não cair esticando o braço, metendo a cabeça. Né? Você joga capoeira com pessoas que fazem outras lutas e tem que se virar. Na capoeira você não tem peso. Não, você tem 56, 50 quilos, você vai jogar até 55. Você pega um de 50 quilos, como a gente tem aqui em Brasília vários, e vai jogar com um de 90 quilos. E vai dar um calor no cara se não der um prejuízo. Sim. Os pequenininhos são, não é? Até mais perigosos, né? Mais perigosos. Ele pega a noção do espaço, da distância dele, aproveita essa distância com a velocidade, que sempre, naturalmente, é mais rápido do que uma envergadura maior, uma pessoa, um capoeirista mais alto, e consegue mostrar que a capoeira também é uma luta dos fracos contra os fortes, dos oprimidos contra os opressores, que foi assim, né? Que é assim que a capoeira surgiu, né? Que os escravos tinham que, de alguma maneira, de alguma forma, se livrar daquele ambiente hostil de trabalho, de pobreza, de fome, e com o seu próprio corpo. Na minha cabeça é isso, a mistura de várias artes marciais, de várias lutas, de várias danças guerreiras, que vieram de lá, mas que nasceram em solo brasileiro. Então a capoeira tem essa coisa. Além do que eu acho que, como eu fiz outras lutas, a gente também fica arrepiado em determinadas coisas e tudo. Você imagina, você vai para uma luta, você começa agachado, sorrindo para o seu camarada, não para o seu oponente, cantando, sentindo a energia que vem, a gente não sabe de onde todos estão cantando, capoeirista com 120 quilos, músculo puro, chora no pé do berimbau, literalmente. A gente estava fazendo uma filmagem aqui, nesse local, com meu filho, e que ele está sendo um dos jovens de Brasília, que está participando de um projeto da Secretaria de Cultura, onde são empreendedores novos que conseguem gerar. E fala um pouco da vida dele. E eu cantei uma ladainha aqui, ele tocando também. Quando eu olhei para ele estava chorando. Então você vê, é uma emoção que a gente não sabe de onde que vem isso. A capoeira é um universo de riqueza assim, infinito, onde uma criancinha brinca, joga, um deficiente físico, com tantos trabalhos que nós já desenvolvemos, nós, capoeiristas, não só o grupo. Você consegue fazer inserção de qualquer tipo de pessoa. Aquele que é muito gordo, sofre bullying, chega na capoeira, se encontra. É aqui mesmo que eu quero ficar. Quantos casos de depressão, né? A capoeira tem ajudado, né? Perfeito, perfeito. Hoje em dia a gente vê isso, né? Sem dúvida. Olha, há pouco tempo, um aluno meu, não vou dizer se é sexo feminino ou masculino, não está tomando mais nenhum antidepressivo. Remédio, né? Mestre, meu antidepressivo é vir aqui, é cantar, é jogar, é brincar, bater papo depois da roda. E o brasileiro já tem isso na cultura, você sabe melhor do que eu, que você vive lá fora. Eu lembro quando, num dos nossos eventos, nos encontros das Américas, europeu e africano de cultura e capoeira,
nós conseguimos trazer 3 graduados da África. E depois nós saímos do treino e fomos para uma lanchonete, bater papo, todo mundo, já era 1h da manhã, a gente rindo, batendo papo, já tinham fechado a lanchonete, e a gente lá, e eu perguntei para um desses graduados, um cara que tem um potencial assim, maravilhoso, é incrível o que esse capoeirista, nosso irmão africano, faz dentro de uma roda e canta a energia que ele põe. Falei, o que mais te chamou a atenção no Brasil? Foi o quê? Foi a maneira das pessoas, hospitais, prédios grandes, carro, stand de gente, metrô. Não tem isso lá em São Tomé e Príncipe. Falou, mestre, o que mais me chama a atenção é quando acaba o treino, vocês sempre têm um tempo junto para ficar batendo papo, para uma resenha, para um falar de um, onde todo mundo fala, conta suas coisas. Não é uma palestra, não é uma coisa que só um tem o saber ali. Cada um vai acrescentando com a sua experiência de vida. Então a gente ainda tem mais isso dentro da capoeira. E para mim, a filosofia de vida e do nosso grupo, é uma extensão da minha família. Quando um grupo acaba a aula, vira uma família. Depois de muitos anos, como é que não passa a ser um filho seu, um neto? É mais ou menos isso. E o senhor consegue enxergar, mas o seu ralho sem a capoeira? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pergunta legal essa. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas eu já me fiz. Sim. Eu não sei quem eu seria. Um dia desse eu até comentei com uma irmã minha, que é muito, muito próxima, né? Eu tenho 3 irmãs, eu sou muito ligado. Falei, pô, o que eu seria? Eu seria um professor de judô, que eu sempre fiz judô, ou karatê, que eu fiz muito tempo também. Mas não teria essa coisa que teria me aposentado na Caixa, que trabalhei quase 40 anos. Não sei. Poderia ser ganhar na loteria, ser um cara milionário, viajar do mundo inteiro, como eu viajei bastante, quase 60 países, com a capoeira, mas não teria conhecido 10% da cultura de cada país. Porque quando a gente viaja com a capoeira, pela capoeira, tem os nossos alunos lá, que são nascidos nos países, que nos apresentam o que realmente acontece no dia a dia, dentro da escola, na educação, na saúde, no trânsito, na política, na maneira de pensar, de viver. E quando a gente vai as pessoas com uma condição financeira melhor viajam, pode ir na mordomia, primeira classe, hotéis, mas não vão chegar no ponto que a gente consegue chegar por meio da capoeira. Então isso para mim é gratificante. Às vezes parece que eu já vivi 2 vidas, né? Meu filho falou, pai, você viveu pelo menos umas 3. Com certeza. Porque você teve o lado de executivo, de CEO, de mestre, de família, de brincalhão. Eu gosto muito de brincar, sou mó zoneiro. Quem viaja comigo sabe que eu gosto de bagunçar o tempo todo. E assim, e sempre respeitando a capoeira, respeitando os mais velhos. Então eu acho que isso é que é o grande lance. E esses valores o senhor traz para a família também. Para a família. Educação dos filhos, tudo isso. E muito, só da maneira de você agir, se acordar cedo, se preparar, seus filhos vão aprendendo, entendeu? Eu acho que a melhor educação que a gente possa passar para o filho, para alguém que você está ensinando, não necessariamente seu filho, sua filha, é o exemplo. É o exemplo. Não adianta se falar, pô, é legal, você sai do treino, enche a cara de cachaça e não sei o quê, e sai do treino e faz isso. E os alunos estão, então por que é? É ruim para mim, é bom para ele. Então acho que isso aí tem que ser alimentação. Meu filho e minha filha sempre comeram de uma maneira mais saudável. Não é que tem que ser radical, nada disso. Tem que comer um chocolate, tem que comer, senão não vive também. Tem que aproveitar. Mas eu agradeço muito o tipo de vida que eu levei, e mesmo com várias lesões, com hérnias de disco, enfim, eu consegui ainda jogar um pouquinho de capoeira. Né? Então isso é muito bom para mim. Por quê? Porque a gente, ao longo da vida, alimentação boa, dorme bem, diminuir algum tipo de estresse, problema com álcool, essas coisas, enfim. Mestre, maravilha. Eu estou super feliz, mestre. Que bate-papo, que aula, assim, uma honra para mim, como eu falei para o senhor, assim, um sonho que eu tinha bater esse papo com o senhor. Não necessariamente na entrevista,
Mas eu tô super feliz aqui, agradeço mesmo, assim, em nome do Volta do Mundo e pessoalmente aqui, muito obrigado por essa oportunidade. Ô, Mestre Fantasma, eu que te agradeço, como eu te falei, é muito legal saber que uma pessoa jovem saiu daqui com um objetivo, sabendo que ia enfrentar muita coisa difícil, e levou a nossa cultura, a nossa capoeira, a nossa arte, essa arte que encanta tanta gente, que encantou os quatro cantos do mundo, né? E está aí hoje já desenvolvendo outro trabalho bacana, como você me falou, está focando mais em trabalho de criança. Sim. E achei legal também o que você me contou, provavelmente isso nem vai acontecer, que vai sair para a mídia, mas achei muito legal esse depoimento, quando você foi fazer uma visita na nossa sede com o pessoal, com o seu pessoal, e o pau cantou, foi só o jogo, e eu não vi muita capoeira, eu não me lembro disso, mas do que você disse, que eu falei, ó, se pegar uma pessoa operária, uma pessoa com disposição, que nunca fez luta, em pouco tempo, vai estar jogando isso aí. Vai aprender a gingar, dar soco, agarrar, dar um chute para frente com uma ponteira. E falei para você, ó, você jogou capoeira, você é menino ainda. E foi legal que você conduziu sua vida dessa maneira. Então isso é muito legal. Agradeço essa oportunidade. Mando um abraço para essa galera aí que está na condição da volta ao mundo. E acho que vocês têm que continuar firme. O que nós pudermos contribuir aqui em Brasília, nós vamos estar contribuindo. Estou torcendo pelo sucesso de todos. E em particular pelo Eric. Nosso campeão daqui, né? Nosso campeão daqui. Que é uma pessoa excepcional, fora da capoeira. E o jogo dele transmite isso, que ele é fora da capoeira. É. Capoeira de Brasília. Né? Capoeira de Brasília. Muito obrigado, Márcio. Poxa. Prazer ter você aqui, que Deus continue te iluminando. Muito tá? obrigado. E agora, para finalizar, vamos fazer uma cantoria aqui, que eu sei que você é um admirador. Vamos. Se você quiser, tem um berimbau também ali, fica à vontade. Do jeito que você quiser, ou atabaque, ou... Você nem está afinado, tá? Tá bom, né? Beleza. Eu gosto muito. Música é tudo, né? Se tirasse a música da capoeira, será que seria capoeira? Não, já teria acabado a capoeira, não seria o que ela é hoje. Por isso que nós capoeiristas temos que manter as tradições, um berimbau, cuidar bem do instrumento, do canto, né? Porque isso aí é... Vou deixar você levar, você que vai puxar. Vamos cantar uma pessoa. De todo você quer que... São bem pequeno? O nome da música é Ginga, né? Boa. Devagarzinho, pisada firme, com a base forte, desafiando o equilíbrio e a sorte. Malembê bem de mansinho, falou barulho de derrubar. Engacei um pouquinho, vou na fé, nunca sozinho. O mundo é bom pra me guiar, e se não fosse a ginga, será que eu seria capoeira? Opa! Sem a defesa no corpo, sorriso no rosto, não tenho certeza. Tão dizendo aí que ela é dança, mas não me alcança. Quem quer me pegar na negaça é que mora o perigo. Só na ginga eu sinto o inimigo que não sabe balançar. Vai na manhã, malícia, ginga. Oi, negaça no corpo, ginga. Balanço da vida, ginga. Com sorriso no rosto, ginga. Vai minha mãe, é malícia, ginga. Negaça no corpo, Ginga. balanço da vida, ginga. Com sorriso no rosto, ginga. Eu não sei mais. Só vou lhe botar da corda, eu conheço bem o capoeira de verdade e o que nada tem. O bamba que corre roda e o falador, o que o vírus
quando é de outro do suor. O que representa o mestre que só enganou aquele que fez discípulo que não tem valor. A capoeira é como a vida, tudo vai e vem. Quem é de verdade fica e quem não é, amém. Opa! A capoeira é como a vida, tudo vai e vem. Quem é de verdade fica, quem não